Então vamos começar? Nossa, fazendo uma leitura ótima. Capítulo 28 do Evangelho, que é coletânea de preces. E nós vamos começar com as preces gerais. Uma oração dominical. Boa noite, Leila. Boa noite, Rosa. Sejam muito bem-vindas. Artemis, boa noite. Todos estão me ouvindo bem? Está baixo, o som está ok? Poderiam me dar um retorno? Ai, que bom! Sejam bem-vindas mais uma vez. Encontro com a Jana só no domingo. Bem, nós estamos começando o nosso trabalho, que é o estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus de Caiba Schutel, e hoje nós teremos a parábola dos primeiros lugares e uma outra parábola acrescida pelo nosso ilustre Caiba, que se chama As Árvores que Escolhem um Rei. Nós vamos começar a nossa leitura do Evangelho e uma prece para vibrar por todos aqui presentes e por todos nós ligados a alguém, seja encarnado ou desencarnado. E nós abrimos o capítulo 28, ou Artemis, deve estar um pouquinho baixo, se você puder alterar aí na sua caixa de som. A oração dominical. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces. É a que colocam em primeiro plano, seja porque pode substituir a todos, segundo o pensamento que se lhes fixa, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. E óbvio que estamos falando sobre a oração que Jesus nos ensinou. E é com ela que iniciaremos o estudo desta noite. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas, Senhor, auxilia-nos a perdoar os nossos ofensores, à medida que soubermos, Senhor, perdoar verdadeiramente a quem nos ofende. E ajuda-nos, acima de tudo, a não praticar o mal, que assim estaremos auxiliando-nos a livrar-nos dele. Senhor Jesus, livra-nos realmente do mal que pudermos praticar, porque sabemos das dificuldades que cada um passa nesta vida. Não precisamos, Senhor, piorar a vida de ninguém, e sim
pedir por cada um, amando-nos uns aos outros, auxiliando-nos uns aos outros. E neste auxílio, pedimos o teu, para envolver na tua paz, no teu amor, a todos ligados a nós, seja pelos laços sanguíneos, seja pelas dificuldades da vida, seja pelos problemas espirituais. Envolva, Senhor, aqueles ligados às drogas, aos crimes. Envolva, Senhor, a todos aqueles que não te conhecem. Faça-os sentir a tua luz, iluminando os caminhos de cada um. E auxilia, Senhor, a que a nossa casa, o nosso lar, seja iluminado pela tua presença em nossos corações. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Estou com um pouquinho de dificuldade no meu som. Vocês conseguem todos me ouvir bem? Podem me dar um retorno? Obrigada, Respeita. Obrigada pelo retorno. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Chegando Lorena, Braz, Algarve, Ronald, Rainha, Rosa, Leila. Muito bem-vindo a todos. Que todos nós possamos refletir um pouco sobre esta parábola tão maravilhosa e tão pouco refletida em nossas vidas. Porque a gente reflete no geral e às vezes esquece de refletir no dia a dia. E a parábola dos primeiros lugares assim nos fala. Em Lucas capítulo 14, versículos 7 a 11. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu, e vindo o que te convidou, a ti e a ele te diga: dá o lugar a este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Então isto será para ti uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Caibar tem uma maneira maravilhosa de analisar esta parábola. Mas às vezes eu fico pensando: eu sou muito humilde. Eu não gosto de me mostrar. Vamos analisar bem? Vamos no trabalho. Será que ficamos satisfeitos quando vemos alguém que trabalha numa situação um pouco mais abaixo que o nosso desempenho, quando é chamado a pegar uma posição acima que a nossa? Como nós ficamos? Quando os vizinhos, que às vezes agem de uma maneira que consideramos errada, conseguem ter uma vida melhor que a nossa, como nós reagimos? Né, Algar? Passar por situações assim? Acho que cada um de nós já passou.
mas como nós reagimos, como nós nos posicionamos diante dessas situações. Estamos prontos para aceitar ser colocado numa posição mais abaixo? Ou nos posicionamos já nesta posição, aguardando ser um dia reconhecidos? Porque esse reconhecimento precisa ser sincero, precisa ser objetivo. E é nesse instante que reconhecemos a nossa verdadeira humildade. Quantas vezes vemos pessoas fazendo sucesso na vida de uma maneira incoerente com as leis de Deus? E qual é o nosso pensamento diante disto? O que pensamos diante de uma pessoa que está à nossa frente e muitas das vezes com atitudes inconvenientes na vida? Esta posição que nós nos colocamos será o trabalho da humildade em nosso coração? Será aceitar que não é exatamente o nosso momento? Será que nós não agiríamos também com exaltação, caso trocássemos de lugares? Se fôssemos o convidado sem termos condições a ocupar um cargo melhor? Muito bem, Algarve. Aceitar com naturalidade é um trabalho muito bem feito em nossos corações. É importante manter os ensinamentos de Jesus nesses instantes, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja no convívio do dia a dia, onde estivermos, numa festa, no trabalho, no transporte, no trânsito. Quantas vezes somos chamados a lembrar desta parábola? Às vezes, até no próprio núcleo religioso em que participamos. Afinal, nem todos estão no mesmo nível de pensamento que o nosso. E nós também estamos longe de muitos trabalhadores verdadeiramente fiéis ao trabalho do Cristo. E aí entra o não julgueis. Aí entra lembrar da parábola do fariseu e do publicano. É o julgamento do outro, é o julgamento, às vezes, até dos desígnios das leis de Deus. Sim, Algarve, não é fácil. É por isso que os vitoriosos demonstram humildade, demonstram servir, demonstram crescer, evoluir, mas servindo sempre. Afinal, Jesus veio até nós dizendo que não veio para ser servido, mas para servir.
Isso, Braz. A prática dos ensinamentos de Jesus só nos fazem crescer, exatamente, mesmo sendo pequenos. Manter os ensinamentos de Jesus a cada minuto de nossa vida é que nos torna os verdadeiros praticantes dos ensinamentos. Não basta conhecer, é muito mais importante praticar. E aí entra a questão que Algarve falou. Não é fácil. Até que seria, se soubéssemos trabalhar a humildade, se reconhecêssemos que muitos ignoram as leis divinas, se reconhecêssemos que o conhecimento que temos nos torna responsáveis por esta prática. Mas isto tudo é uma reflexão para o nosso dia a dia. Isso, Brás. Jesus falou de tudo e de todos. Ele não falou só de religião, como se taxou. Ele falou de tudo, de impostos, de trabalho, de obediência e de humildade, e etc, e etc, e etc, e etc. Mas Caibar nos traz passagens maravilhosas, esclarecimentos ótimos sobre essa parábola, que nos faz trabalhar o orgulho, a aceitação do outro. E ele nos fala assim: é costume dos orgulhosos que querem ostentar grandeza, ocupar na sociedade as posições mais distintas, tornarem-se salientes para atrair atenções. E só fazendo uma parte aí, ele fala dos orgulhosos que fazem isso. Mas lembremos que nós não devemos julgar, mas devemos orar, porque todas as pessoas que trilham neste caminho precisam de amparo para as consequências de seus atos. E assim nos fala. Jesus costumava frequentar certas reuniões em ocasiões que julgava próprias, para estudar o caráter e a psicologia das gentes, antes de propor a seus discípulos a parábola da grande ceia. Julgou de bom aviso ensinar-lhes que, mesmo como convivas desse banquete espiritual, não deveriam pleitear os primeiros lugares, posições inadequadas aos que devem observar estritamente a humildade, único meio de exaltação e de conquista do mérito. É interessante até o comentário que o Brás fez. A questão dos ensinamentos de Jesus, que tantas atividades do nosso dia a dia, e aqui ele fez um trabalho que Caibar falou, estudo do caráter e a psicologia das gentes. E se nós formos em qualquer tipo de atividade, veremos isto. Estamos sempre julgando o orador convidado de uma casa, o orador que fala na internet. Estamos julgando os artistas, os políticos. E assim, em vez de aceitar
com humildade que o outro assumir uma posição acima de nós já vamos colocando todos os defeitos que os faz não merecer aquela posição. E é isto que prova por que não ocupamos a ela. Afinal, Jesus nos ensinou a não julgar. Exatamente, Brás, pela força moral que ele tinha, né? Como Jesus tranquilamente conseguia passar por todos eles. Porque os sábios sabem realmente trabalhar com todas essas pessoas, mostrando a sua sapiência, sem querer desmerecer o outro, mas provando as dificuldades que ele ainda estava passando e que ele deveria vencer. Porque mesmo com essas palavras, que a nós, juntando tudo, parecem ser ruins, elas foram distribuídas em atividades específicas relacionadas às situações que ocorriam. Mas os verdadeiros sábios acham que todos nós somos reles crianças, ignorantes e que não sabem o que fazem, mas aprenderão com muito sofrimento. E Caibar continua. Que mesmo como convivas desse banquete espiritual, não deveriam pleitear os primeiros lugares, posições inadequadas, aos que devem observar estritamente a humildade, único meio de exaltação e de conquista do mérito. Nenhum valor tem para Jesus os que se salientam pomposamente nos primeiros lugares e praticam todas as obras que aparentemente são boas, para serem vistos pelos homens, os que alargam seus filactérios, ou seja, os que demonstram saber através de... Alguns consideram umas faixas, outros umas caixinhas, né? Que os judeus usam em seu braço, ou na cabeça, ou no corpo, né? Que eles, com os ensinamentos do Torá, especificamente, se eu não me engano, Êxodos, alongam suas fímbrias, que mostram o seu poder, o seu saber, o seu, como é que falamos assim? A sua posição acima dos outros. E gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e de serem chamados mestres. E nós, com todo o nosso conhecimento, com toda a sabedoria que temos, como estamos utilizando isto? Simplesmente mostrando ao outro que sabemos mais? Simplesmente fazendo como os fariseus, os judeus faziam? Jorrando conhecimento para que o outro me enalteça? Ou será
que estou utilizando esse ensinamento para vivenciar o caminho que o Cristo nos mostrou, nos exemplificou, chegando ao que nós consideramos fundo do poço e levantou glorioso em toda a sua luz, em toda a sua energia, para mostrar a vitória daqueles que obedecem a Deus nosso Pai. Boa noite, Deusa, Évanos e Wagner. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que o som esteja ok para vocês. Estamos com um pouquinho de dificuldade nele, certo? Mas continuando, ainda nos passa. O convívio da grande ceia deve ser sóbrio, modesto, prudente, recatado, cheio de boa vontade, laborioso. Nossa, gente. Sóbrio, modesto, prudente, recatado, cheio de boa vontade, laborioso. Já conseguimos cansar desde os dois primeiros, né? Laborioso, trabalhador, cheio de boa vontade, está pronto para todas as tarefas que nos sejam oferecidas ou que sintamos necessidade de auxiliar. Recatado, não devemos estar aí jorrando ao mundo a nossa sabedoria, mas utilizá-la no momento certo e da maneira certa, com prudência, sem ofender o outro com o nosso orgulho, com a nossa presunção. E aí entra o modesto e o sóbrio, sem exageros. Em vez de se recostar comodamente no primeiro lugar que encontram, vago em torno da mesa do banquete, deve fazer-se como servo, que depois de bem examinar as iguarias, serve equitativamente aos convivas segundo o paladar de cada um deles. Numa atividade em que trabalhamos numa sala, nós não sabemos até onde vai o conhecimento da doutrina de cada um aqui. Então, trabalhemos na reflexão das parábolas, dos ensinos de Jesus em torno da nossa vida. Tantas virtudes Jesus nos deixou. Nós não somos fracos, Rosa. Só precisamos buscar a força no lugar certo, na sobriedade, na modéstia, na prudência, no recato, na boa vontade em auxiliar e trabalhar. É onde devemos buscar a nossa fortaleza. Jesus sempre nos disse, sempre demonstrou, sempre falou da nossa capacidade. É importante sermos firmes em nossas atitudes no dia a dia, como Jesus nos falava. Se tiveres fé como um grão de mostarda, falava da raça incrédula, falava se tendes fé. Ele sempre nos mostrou tudo o que temos. Basta colocar em prática. Alguns têm mais facilidade que outros. Cada um
tem a sua capacidade de tornar-se vitorioso. Se todo mundo, gosto muito de dar esse exemplo, tivesse empenho, vontade e não se deixasse influenciar, seríamos todos vencedores de Olimpíadas. Ou será que achamos que um grande vitorioso lá simplesmente foi com vontade e conquistou? Foi com persistência, sacrifício, com treinos exaustivos, mas com um empenho grandioso que os tornou vitoriosos. Qualquer um de nós, utilizando o sacrifício, o empenho, a constância, a persistência, chega lá. Então, todos podemos, todos temos condições de colocar em prática. E como a maioria de nós aqui não é um Cielo na vida, não é um Diego Hipólito, então vamos exercitar a maravilhosa Olimpíada do Amor que Jesus nos trouxe e nos exemplificou. Vamos persistir no bem. Vamos permanecer ligado aos nossos objetivos e treinar diariamente esses ensinamentos. Caibar, então, nos fala de como fazer, para permanecer na festa de uma maneira coerente, de uma maneira alegre, de uma maneira verdadeira. E continua a nos instruir dizendo: a cadeira de Moisés, o estudante do Evangelho já o sabe, não deve ser ocupada pelos novos convivas da grande ceia, para que lhes não seja aplicado o libelo condenatório pronunciado pelo Mestre contra os escribas e fariseus, ou seja, contra aqueles que gostavam de posições de destaque. Lembremos-nos que Moisés, desde o início, disse que não tinha condições. Disse que era pecador, que não tinha liderança, mas o conhecimento da espiritualidade em relação ao nosso ser se torna melhor pelas experiências anteriores, pelas nossas propostas, pelos nossos propósitos em cada encarnação. E vejam o trabalho que ele desenvolveu. Um trabalho grandioso, importantíssimo para as mudanças dos rumos de um povo. A sentença do Mestre, o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, tem estreita aplicação a todos os que já receberam a palavra de Jesus em espírito e verdade. E é mesmo. É nesta hora que os humildes verdadeiros recebem os louros da vitória. Quem já leu o livro O Céu e o Inferno? Alguém aqui já leu, conhece? Lá na parte das expiações terrestres, tem muitos casos de seres que se tornaram vitoriosos
somente quando passaram por situações que martirizaram o seu orgulho, a sua crença na materialidade, a sua crença do rico vencer o pobre sempre. Aquele que deve ser humilhado e não um irmão nosso. Ninguém leu O Céu e o Inferno, nem conhece o livro, nem ouviu falar? Então tá bom de todo mundo conhecer. Muito bom de se ler, muitos exemplos que a Ade nos trouxe da vida de cada um. Rosa, já que tem, aproveite para ler. Mas comece do início. Mas essa parte dos espíritos, que até nós estamos trabalhando sobre ela agora no domingo, 4h30, nós estamos trabalhando essa parte, as expiações terrestres. E eles nos relatam quedas enormes que tiveram quando a vida foi fácil, quando a vida foi tranquila, quando não passamos por dificuldades. O reconhecimento foi muito maior quando a vida foi oposta, com as dificuldades extremas que eles passaram e muitas vezes em estados de humilhação, porque eles precisavam trabalhar essa parte da exaltação que tiveram anteriormente. E eles tiveram que espicaçar o seu orgulho para poder vencê-lo, para poderem se tornar vitoriosos. E Carbar continua para a gente. Na parábola do bom servo está escrita a obrigação dos que desejam os primeiros lugares espirituais. Não é por ocupar os primeiros lugares na sociedade que os obteremos. Ninguém pense em galgar as eminências da glória sem haver prestado seus serviços à causa da verdade, sem ter experimentado para tal fim provas difíceis de vencer, sem haver triunfado nas lutas, sem ter vendido o mundo com suas miragens. E aí entra aquela questão, hein? Nós todos podemos pensar, ainda bem que eu não passo por essas situações. Ainda bem que eu não faço parte dos primeiros lugares da sociedade. Mas que tipo de vibração estamos lançando para esses que estão nesta situação? Como trabalhamos os nossos pensamentos, as nossas vibrações em relação a eles? Precisamos reconhecer que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua necessidade e cumpre ao verdadeiro servo do Cristo somente orar e pedir por todos aqueles que ainda têm a oportunidade arraigada de se deixar levar pelas facilidades do mundo. E pensemos, qual seria a minha posição com essas oportunidades? Não adianta pensar, eu tenho conhecimento. Mas lembremos de uma frase já antiga, de antes de Cristo, mas também usada por ele. Conhece-te a ti mesmo. Será que nos conhecemos verdadeiramente?
As nossas reações diante de algo de supetão, como se dizia antigamente, mas que trabalhamos, que pensamos. Quando alguém pisa no nosso calo, qual é a nossa reação? Como agimos na rua ao encontrar o lixeiro, o padeiro, o confeiteiro, o médico? Como reagimos ao bem vestido, ao mal vestido, ao cheiroso, ao mal cheiroso, àquele que nos dá uma fechada no trânsito? Qual é a nossa reação? Qual é o pensamento que emitimos neste momento? É a hora de saber se realmente nos conhecemos. Quando um filho desobedece friamente a um pedido nosso, quando recebemos uma ingratidão, são esses triunfos das lutas faladas aqui neste momento. São o vencer a nós mesmos. São o trabalhar a nossa reforma íntima. Vencer as nossas más inclinações. Esta é a nossa atribuição. E não se deixar levar pelas miragens enganadoras do mundo. Os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. Não são aqueles em que somos servidos, mas o em que nos dão ensejo de servir. O Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Que frase linda, importante e bem propensa a uma reflexão diária nossa. Como estamos fazendo? Como estamos agindo diante das pessoas? Estamos servindo ou sendo servidos? Como tratamos os que estão abaixo da nossa vida material? Os que trabalham na minha empresa? Ou os que são meus chefes? Os que são subalternos de uma maneira geral? Ou todos que estão em liderança? Como tratamos a cada um? Os mais velhos e os mais novos? Quais atitudes estamos tomando com cada um? Como permanece nosso coração ao ouvirmos crimes hediondos que são tão divulgados hoje em dia? E fala-se, a mídia só fala disso. Ela tem até o direito de falar. E nós, como reagimos? Julgamos? Condenamos? Enaltecemos? Aquele que mata um inocente, nós condenamos. Aquele que mata o que matou, nós enaltecemos. Que posição é esta nossa? Todos merecem ser servidos, ser amados, ser perdoados. Porque nós também
em algum momento de nossa vida, temos a necessidade de receber o perdão de alguém. Então, façamos a nossa parte. Sirvamos ao mundo com amor, com alegria e com muita humildade, na certeza de que o enaltecimento dificilmente nos fará galgar planos melhores. Não que seja impossível. Pode haver aqueles que sabem agir, mesmo diante do dinheiro, mesmo diante do poder, corretamente. Então, oremos por eles, para que todos nós consigamos sair vitoriosos. E, para encerrar esse estudo, Caibar nos trouxe uma palavra que eu procurei muito em português e não achei. Inclusive, no livro, fala que é uma tradução livre desta parábola. E vem assim: a parábola de Jotã, pronunciada no crime de Gerizim, para exortar o povo de Shechem, pode ser repetida hoje nos que conquistam as glórias e querem naturalmente obter aquelas que não passam, como a flor da erva. E assim nos fala: as árvores que escolhem um rei. Uma tradução livre, né? Certa vez, as árvores deliberaram escolher um rei. Uniram suas vozes e disseram às oliveiras: reina sobre nós. A oliveira respondeu: deixarei porventura a minha gordura que se usa para honrar aos deuses e aos homens, para reinar sobre as árvores? Voltaram-se as árvores para a figueira e lhe disseram: vem então tu e reina sobre nós. Mas a figueira respondeu: deixarei porventura a minha doçura e as demais qualidades que possuo para reinar sobre as árvores? Em vista da recusa, as árvores se congregaram em torno da videira e disseram-lhe: vem tu e reina sobre nós. A videira também se excusou, dizendo: hei de deixar o meu suco que alegra aos deuses e aos homens para dominar sobre árvores? Então, as árvores voltaram-se para o espinheiro e lhe disseram: vem tu e reina sobre nós. Ao que o espinheiro respondeu: se vós, na verdade, me ungis vosso rei, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, do espinheiro será fogo que devorará os cedros do Líbano. E Caibar encerra dizendo: este apólogo que encerra profundos ensinamentos sob o véu da letra, deixa ver claro, bem claro, que os nossos deveres espirituais para com os homens e para com Deus não devem ser substituídos por qualquer oferta que nos façam, embora elas aparentem fins de interesse público ou pareçam visar glórias espirituais. E antes de querer ser maior ou melhor do que o outro, lembremos-nos que Jesus deixou a frase: o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E Emmanuel,
nos deixou uma mensagem que nos faz pensar, refletir e vivenciar no dia a dia da nossa vida a questão do orgulho e da humildade. O Evangelho deixa só um minutinho. Aqui. E está aqui no capítulo 11 do Evangelho, em que ele nos fala sobre o egoísmo, que é sempre o pensamento daquele que quer ser melhor do que o outro. Capítulo 11 do Evangelho, item 11, do amai o próximo como a si mesmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda ao espiritismo. Está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo de caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa, ele disse aos judeus, este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Mensagem que Emmanuel nos deixou no Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhemos para tirar o orgulho do nosso coração, para deixar o egoísmo de lado, para tornar a nossa vida melhor e de todos aqueles que estão ao nosso lado. Que eles sintam a presença de Jesus em nós, que eles sintam que lemos, que conhecemos, mas que, acima de tudo, praticamos. E foi esta a mensagem que Kai Bachutel nos trouxe sobre a parábola dos primeiros lugares. E aí eu pergunto, ficou alguma dúvida? Alguém tem algo para complementar? Certo? Vamos então agradecer a presença de vocês, agradecer a atenção e dizer
que estamos sempre à disposição para auxiliar no que pudermos. E pedir que nesse instante as bênçãos de Deus nosso Pai recaiam sobre cada um de nós, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, vibrando uma luz que vem do olhar do Mestre Jesus a nos envolver, a nos acariciar, a tornar-nos melhores a cada dia. Abençoa, Pai, a nossa casa, os nossos familiares e a todas as pessoas que conosco convivem, Senhor, nas ruas, nas vizinhanças, nos trabalhos, nos colégios. Abençoa cada um. Mas, Senhor, que cada um sinta em nós a Tua presença. E por acréscimo de misericórdia, queremos uma oração especial para os líderes políticos, empresariais e religiosos do nosso planeta, que eles sintam a responsabilidade do cargo que ocupam. E auxilia, Senhor, aos que estão em abrigos, nas ruas, perdidos, ainda, Senhor, no mundo. Dê-lhe, Senhor, a Tua paz e que ela fique em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.